E no quadro Mais Saúde de hoje, nós vamos falar da malária, uma doença que é muito comum aqui na região amazônica. Saiba o que ela é e como você pode se proteger. A malária é uma doença infecciosa febril aguda, causada por protozoários do gênero Plasmodium. Ela é transmitida pela picada da fêmea infectada do mosquito do gênero Anopheles, também conhecido como mosquito prego. Toda pessoa pode contrair a malária. Indivíduos que tiveram vários episódios de malária podem atingir um estado de imunidade parcial, apresentando poucos ou mesmo nenhum sintoma. Porém, caso não seja tratado adequadamente, a pessoa pode ser fonte de infecção por meses ou anos, de acordo com a espécie parasitária. No Brasil, a maioria dos casos de malária se concentram na região amazônica, composta pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Esse especialista fala do quanto é comum essa doença na região. Quase sempre a doença começa com febre. Então, quem tem febre hoje, independente do tipo da febre, e venha de uma região de transmissão, deve fazer um exame imediatamente para fazer o diagnóstico da doença. É um diagnóstico muito fácil, feito com uma gota de sangue numa lâmina, e existem vários postos de diagnóstico espalhados pela cidade de Manaus e pelo estado do Amazonas. No Amazonas, segundo dados da Fundação de Vigilância em Saúde, em 2022 foram 128 mil casos notificados de malária. Já em 2023, esse número aumentou para 139 mil, o que gerou uma preocupação do porquê o número de casos tem aumentado no estado. Essa doença é mais presente na Amazônia no período da estiagem dos rios. Esse período que chove mais, geralmente quem prolifera mais é o mosquito da dengue. Então, curiosamente, a gente vê mais casos de malária quando chove menos, né? Formam-se ao redor dos rios reservatórios de água e esses reservatórios é que nutrem os mosquitos da malária, que a população conhece como carapanã. Mas, habitualmente, então, a malária aumenta entre o mês de junho e o mês de novembro, quer dizer, exatamente o contrário da estação em que se enxerga mais dengue. A malária é uma doença que tem cura e o tratamento é eficaz, simples e gratuito. Entretanto, a doença pode evoluir para suas formas graves se não for diagnosticada e tratada de forma oportuna e adequada. No mesmo lugar onde a pessoa recebe o diagnóstico de malária, ela também vai ter acesso ao tratamento, que é gratuito. Existem dois tipos de malária no Brasil. O tipo mais frequente que a gente tem no Brasil é a malária chamada malária vivax. Ela é tratada com 3 dias de cloroquina e 7 dias de primaquina para evitar as recaídas. E quando a pessoa tem malária falciparum, ela só vai fazer o tratamento de 3 dias com outro tipo de medicação. Mas essa medicação está disponível em qualquer posto de saúde ou local de atendimento onde é feito o diagnóstico da malária. Na Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado, é possível fazer o acompanhamento em casos suspeitos de malária. Geralmente não vem só um paciente, vem vários, né? Então, vem primeira coleta lá na frente, aí vem para cá para coloração. A coloração demora 10 minutos. Aí, depois da coloração, a gente deixa enxugar. Aí, a gente vem para microscopia. Na microscopia, a gente dura, no máximo, para ver uma lâmina, no máximo de 10 a 40 minutos. Nesse intervalo, a gente dá 1h30, porque tem que tirar, tem que fazer o GCSPD, se der positivo, porque a malária viva, a gente só libera se tiver o GCSPD. Entre as principais medidas de prevenção individual da malária estão o uso de mosquiteiros, roupas que protejam pernas e braços, telas em portas e janelas e o uso de repelentes. A malária depende muito de cada um de nós. Então, quando a gente tem malária pela primeira vez, geralmente a gente tem uma malária mais grave, mais complicada. A gente sente mais do que quando a gente teve várias vezes. Agora, a grande diferença é o tipo, a espécie de parasito que causa a malária. Então, quando a gente tem malária falciparum, que é aquela malária que pode dar mais gravidade, você de fato pode ter quadros mais complicados que podem
podem levar até a morte. Esse é o tipo de malária que a gente observa muito na África, por isso que lá morre muito mais gente do que morre de malária aqui no Brasil, onde malária vivax é a espécie predominante. Por outro lado, ela não causa tanta morte, mas ela tem recaídas frequentes. Então, a população pega a doença e 2 meses depois, se ela não tratou corretamente, ela pode voltar a ter malária, mesmo que o mosquito não tenha picado ela. É uma doença com muita frequência. Manaus e o Amazonas são a capital e o estado brasileiro com maior quantidade de casos de malária, exatamente por conta da nossa localização, uma doença que é característica aqui da nossa região por conta do mosquito Anopheles. E tem uma outra característica, inclusive já comprovada pelo Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o INPA, é que quanto mais quente, mais rápido esses mosquitos se reproduzem. Então, aqui a gente tem todo o cenário muito confortável em relação à temperatura para que o Anopheles consiga se reproduzir como tem feito e fazer tantas vítimas como faz também. Infelizmente, é uma doença que tem um tratamento muito longo, pode ter complicações muito graves e que precisa de todo o cuidado possível para que não continue fazendo tantas vítimas como ainda faz.